Era noite de sexta-feira quando tudo mudou. Aquela noite comum, como tantas outras, estava prestes a se transformar no momento mais intenso da minha vida. Eu estava voltando mais cedo do trabalho, cansado, mas animado para passar o final de semana em casa com minha esposa. A chave girou na fechadura, a porta se abriu devagar, e foi aí que eu ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas estava lá, vindo da sala. Meu coração acelerou. Não era a voz dela sozinha. Havia outra voz, uma voz masculina. Parei no corredor, gelado, tentando entender o que estava acontecendo. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, como se a própria casa estivesse segurando a respiração junto comigo. Dei mais alguns passos, devagar, tentando não fazer barulho. Minha mão tremia. A porta da sala estava entreaberta. Uma luz fraca escapava por ali. Eu podia ouvir minha própria respiração, cada batida do meu coração ecoando nos meus ouvidos. E foi quando eu vi. Minha esposa estava sentada no sofá, e ao lado dela, um homem. Ele vestia uma camisa social, cabelo bem arrumado, postura confiante. Os dois estavam próximos demais, próximos de um jeito que não era normal, próximos de um jeito que não era inocente. Empurrei a porta. O barulho fez os dois se virarem ao mesmo tempo. O olhar dela encontrou o meu, e naquele instante, eu vi tudo. Medo, surpresa, culpa, tudo misturado em uma única expressão. Ela levantou rápido, as mãos tremendo, e disse as palavras que eu jamais vou esquecer. Não é o que você está pensando. Eu olhei para ela, depois olhei para ele, e então, senti algo queimar por dentro. Raiva, decepção, dor, tudo ao mesmo tempo. Saia dessa casa agora, vocês dois. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava despedaçado. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. Porque a história que você vai ouvir agora não é só minha. Ela pode ser de qualquer um. Pode ser sua. Pode ser de alguém que você conhece. E acredite, ela vai mexer com você de um jeito que você não esperava. Eu não sei exatamente quando foi que tudo começou a mudar. Talvez tenha sido meses atrás. Talvez semanas. Ou talvez os sinais sempre estivessem lá, e eu apenas não quis ver. Por que a gente faz isso, né? A gente escolhe ignorar. A gente prefere acreditar que está tudo bem, porque olhar de frente para a verdade dói demais. E eu fiz exatamente isso. Ignorei. Fingi que não via. Até que não dava mais para fingir. Tudo começou com pequenas coisas. Detalhes. Aquele tipo de coisa que você percebe, mas acha que está exagerando. Ela começou a mexer no celular de um jeito diferente. Sabe quando você sente que alguém está escondendo alguma coisa? Era exatamente isso. Ela desviava a tela quando eu passava perto. Saía da sala para atender ligações. Dizia que era trabalho. Dizia que era mãe dela. Dizia que era uma amiga. Sempre tinha uma explicação. E eu aceitava. Porque eu confiava nela. Porque eu amava ela. E porque eu não queria acreditar que algo estava errado. Mas aí vieram outros sinais. Ela começou a sair mais. Reuniões de última hora. Compromissos inesperados. Atrasos constantes. E toda vez que eu perguntava, ela ficava na defensiva. Por que você está perguntando isso? Você não confia em mim? E eu recuava. Porque sim, eu confiava. Ou pelo menos eu tentava confiar. Mas a dúvida já tinha plantado sua semente. E quando a desconfiança entra em um relacionamento, ela cresce. Devagar. Silenciosa. Até que toma conta de tudo. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Porque essa sensação é horrível. É como se você estivesse enlouquecendo. Você começa a questionar tudo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar. E o pior é que você não sabe se está certo ou se está só paranoico. Mas algo dentro de você grita que tem algo errado. E você não consegue calar essa voz. Uma noite, eu cheguei em casa e ela estava no chuveiro. O celular dela estava em cima da cama, desbloqueado. Eu nunca tinha sido o tipo de pessoa que mexe nas coisas dos outros. Sempre acreditei em privacidade, em respeito. Mas naquele momento, algo dentro de mim não conseguiu resistir. Eu peguei o celular. Abri as mensagens. E vi o nome dele. Um nome que eu não conhecia. Um nome que não deveria estar ali. As mensagens eram recentes. Muitas delas. E o tom era íntimo, familiar. Carinhoso demais. Minha mão começou a tremer. Eu queria ler tudo. Eu queria entender. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo do que eu ia descobrir.
Medo de que a verdade fosse pior do que eu imaginava. Ouvi o chuveiro desligar. Coloquei o celular de volta no lugar. E quando ela saiu do banheiro, eu estava sentado na cama, olhando para a parede. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas não estava. Nada estava bem. Nos dias seguintes, eu comecei a observar mais cada detalhe, cada movimento. E quanto mais eu observava, mais eu via. Ela sorria para o celular quando achava que eu não estava olhando. Ficava mais tempo no banheiro do que o normal. Arrumava o cabelo com mais cuidado. Usava perfumes que eu não conhecia. E sempre, sempre, havia uma desculpa. Sempre havia uma explicação. Mas nenhuma delas me convencia mais. Se esse detalhe fez sentido para você, deixe um like. Porque o que eu vou te contar agora vai mostrar que a intuição raramente erra. Quando você sente que algo está errado, provavelmente está. E ignorar isso só vai fazer você sofrer mais no final. Foi então que eu decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Eu comecei a prestar atenção de verdade. Não de um jeito obsessivo, mas de um jeito consciente. E foi aí que eu percebi. Toda quinta-feira ela saía. Sempre na mesma hora. Sempre com a mesma desculpa. Reunião com a equipe. Sempre voltava tarde. Sempre com o mesmo sorriso cansado. E toda quinta-feira, eu fingia que acreditava. Até que numa dessas quintas, eu decidi segui-la. Eu sei, parece coisa de filme, parece exagero. Mas quando você está desesperado por respostas, você faz coisas que nunca imaginou fazer. Eu peguei o carro e fui atrás. Mantive distância. Ela parou num restaurante. Um lugar bonito, discreto. E quando ela desceu do carro, ele estava lá, esperando por ela. O homem da camisa social. O homem que depois eu ia encontrar na minha sala. Eles se cumprimentaram. E não foi um cumprimento de colegas de trabalho. Foi um abraço. Longo, íntimo. E então entraram juntos no restaurante. Eu fiquei ali, parado, olhando, sentindo meu mundo desmoronar. Parte de mim queria entrar, fazer uma cena, gritar. Mas eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia ficar ali, assistindo a verdade se desenrolar na minha frente. E foi nesse momento que eu entendi. Não era só um caso. Não era só uma traição. Era algo maior. Era algo planejado, constante, real. Voltei para casa naquela noite e fingi que nada tinha acontecido. Cheguei, ela estava na cozinha preparando o jantar. Me cumprimentou com um sorriso, como se tudo estivesse normal, como se eu não tivesse acabado de vê-la com outro homem. E eu sorri de volta, porque naquele momento, eu ainda não sabia o que fazer. Eu ainda estava tentando processar tudo, tentando entender como tinha chegado até ali. Jantamos juntos, conversamos sobre o dia. Ela contou sobre a reunião, a tal reunião que nunca existiu, e eu ouvi, sem questionar, sem revelar que eu sabia, porque parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação, que talvez eu tivesse entendido tudo errado, que talvez aquilo fosse apenas um mal-entendido, mas no fundo, eu sabia, a verdade estava ali, cristalina, dolorosa, inevitável. Comenta sim se você já sentiu isso, não se nunca aconteceu com você. Essa sensação de saber a verdade, mas não ter coragem de enfrentá-la. De viver numa mentira porque a realidade é pesada demais. É como se você estivesse suspenso entre dois mundos. O mundo onde você ainda pode fingir que está tudo bem, e o mundo onde você precisa encarar que tudo desmoronou. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me tornei um ator na minha própria vida. Sorria quando devia sorrir. Conversava quando devia conversar. Mas por dentro, eu estava morto. Cada vez que ela saía, eu imaginava onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo. E toda vez que ela voltava, eu analisava cada detalhe. O perfume, o cabelo, o jeito como ela me olhava. Ou melhor, como ela não me olhava. Teve uma noite que ela chegou em casa e foi direto pro chuveiro, sem me cumprimentar. Sem falar nada. Só entrou no banheiro e fechou a porta. Fiquei ali, sentado na sala, olhando para a porta fechada. E foi quando eu percebi. Ela estava se lavando, tirando os rastros, apagando as evidências. E eu senti uma dor tão grande que pensei que ia me partir ao meio. Porque naquele momento, não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para ilusão. Era real. Tudo era real. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. Porque o que vem agora vai mostrar como a desconfiança pode corroer tudo. Como ela transforma a gente em alguém que a gente nunca pensou que seria. Eu me tornei vigilante, observador.
quase obcecado. E eu odiava isso. Odiava o que eu estava me tornando. Mas eu não conseguia parar. Comecei a verificar o histórico do celular dela quando ela esquecia destravado. Olhava as mensagens apagadas. Checava as ligações. E sempre, sempre, havia aquele nome. Aquele maldito nome que eu não conhecia, mas que agora estava gravado na minha mente como uma cicatriz. Algumas vezes eu pensava em confrontá-la, em jogar tudo na cara dela, mas algo me segurava. Medo, talvez, ou esperança. Esperança de que se eu não falasse nada, talvez aquilo passasse. Talvez ela voltasse para mim. Talvez tudo voltasse ao normal. Mas nada voltou ao normal. As coisas só pioraram. Ela começou a ficar mais distante, mais fria. As conversas ficaram superficiais. Os toques desapareceram. A intimidade morreu. A gente vivia na mesma casa, mas éramos dois estranhos. Dois desconhecidos dividindo o mesmo espaço. E isso doía mais do que qualquer traição. Porque era como se eu tivesse perdido ela sem nem ter tido a chance de lutar. Você teria coragem de perguntar? De colocar todas as cartas na mesa e arriscar perder tudo de uma vez? Porque essa é a escolha. Viver na incerteza ou enfrentar a verdade. E nenhuma das duas é fácil. Nenhuma das duas traz alívio. Só dor. De formas diferentes. Mas dor do mesmo jeito. Teve uma noite que eu não consegui mais. Não consegui mais fingir. Não consegui mais sorrir. Não consegui mais aceitar as mentiras. Ela estava deitada na cama, mexendo no celular, e eu simplesmente perguntei: quem é ele? Ela congelou. O celular escorregou da mão dela, e por alguns segundos, o silêncio foi ensurdecedor. Então ela olhou para mim, e eu vi nos olhos dela culpa, pavor, e algo que parecia quase um alívio, como se ela estivesse cansada de esconder, cansada de mentir. Cansada de viver aquela dupla vida. Ela não respondeu, só balançou a cabeça, e começou a chorar. Mas eu não senti pena, não senti compaixão, só senti raiva, porque ela não estava chorando pela dor que tinha me causado. Ela estava chorando porque tinha sido pega, porque a máscara tinha caído, e agora ela teria que lidar com as consequências. Eu perguntei de novo, quem é ele? E dessa vez, ela respondeu, um colega de trabalho. Alguém que ela tinha conhecido há alguns meses. Alguém que entendia ela, que ouvia ela, que fazia ela se sentir viva. E cada palavra era como uma facada. Porque tudo aquilo eu também fazia. Ou pelo menos eu tentava. Mas aparentemente não era o suficiente. Eu não era o suficiente. Essa parte tocou você? Compartilhe. Porque o que vem agora é o momento em que tudo se transforma. Onde a vulnerabilidade encontra a verdade. E onde as escolhas precisam ser feitas. Escolhas que vão definir o resto da história. E o resto da vida. Perguntei quanto tempo. Ela hesitou. E então sussurrou. 6 meses. 6 meses. Meio ano da minha vida tinha sido uma mentira. Meio ano de sorrisos falsos. De beijos vazios. De eu amores que não significavam nada. E eu tinha acreditado. Tinha confiado. Tinha amado. Enquanto ela estava com outro. Levantei da cama. Saí do quarto. Fui para a sala. Sentei no escuro. E deixei tudo cair. A raiva, a dor, a tristeza, tudo. Chorei como não chorava há anos. Porque era isso. Era o fim. De tudo que eu tinha construído. De tudo que eu tinha acreditado. De tudo que eu tinha sonhado. E não havia volta. Não havia conserto. Era só o vazio. Ela veio atrás de mim. Tentou explicar. Tentou justificar. Disse que não era planejado. Que tinha acontecido. Que ela ainda me amava. Mas que estava confusa, que precisava de tempo. E eu olhei para ela, e disse a única coisa que eu conseguia pensar. Você teve 6 meses, 6 meses de tempo, e você escolheu ele, todos os dias, durante 6 meses. Então não me diga que você me ama, porque amor não faz isso. Amor não trai, amor não mente, amor não destrói. Ela ficou em silêncio, porque não havia nada mais a dizer. Não havia mais argumentos. Não havia mais desculpas. Era só o peso da verdade. E a consciência do que ela tinha feito. Do que tinha perdido. Do que nunca mais ia voltar. Passei os dias seguintes em estado de choque. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Não conseguia pensar em nada além daquilo. A traição. A mentira. Os 6 meses de engano. Tudo rodava na minha cabeça num círculo infinito. Eu me perguntava como não tinha percebido antes. Como tinha sido tão cego, tão ingênuo,
Tão estúpido. Ela tentou se aproximar algumas vezes. Tentou conversar. Tentou pedir perdão. Mas eu não conseguia olhar para ela. Cada vez que eu via o rosto dela, eu via mentiras. Cada palavra que saía da boca dela soava falsa. Mesmo quando ela chorava. Mesmo quando ela implorava. Eu não conseguia sentir nada além de raiva e desprezo. O que você faria? Comente. Porque essa é a parte mais difícil. Decidir o que fazer depois. Perdoar e tentar reconstruir? Ou terminar e seguir em frente? Nenhuma das opções parece certa. Nenhuma das opções traz paz. É só escolher qual tipo de dor você prefere carregar. Eu tentei, por alguns dias, imaginar um cenário onde a gente superava isso. Onde eu perdoava. Onde a gente reconstruía a confiança. Mas toda vez que eu tentava visualizar esse futuro, tudo que eu via era eu mesmo me torturando. Me questionando toda vez que ela saísse. Desconfiando de cada palavra. Analisando cada gesto. E eu sabia que aquilo não era vida. Aquilo era prisão. Para mim e para ela. Tem gente que diz que traição pode fortalecer um relacionamento. Que o casal pode sair mais forte do outro lado. Mas eu não acredito nisso. Não quando a traição dura 6 meses. Não quando há planejamento. Não quando há mentiras construídas cuidadosamente. Isso não é um erro. Isso não é um deslize. Isso é uma escolha. Feita repetidamente. Dia após dia. E escolhas têm consequências. Foi então que eu decidi. Não havia mais volta. Não havia mais possibilidade de reconstruir o que tinha sido destruído. Porque o que tinha sido destruído não era só a confiança. Era o respeito. Era a admiração. Era o amor. E sem isso, o que resta? Só uma casca vazia de um relacionamento que já não existe mais. Conversei com ela numa manhã. Disse que queria que ela saísse. Que precisávamos nos separar. Que não havia mais futuro para nós dois. Ela chorou. Disse que ia mudar. Que tinha terminado com ele. Que me amava. Que não queria perder tudo que a gente tinha construído. E eu respondi: você já perdeu. No momento que você escolheu ele. No momento que você mentiu. No momento que você decidiu que eu não era suficiente. Você perdeu tudo. Ela ainda tentou argumentar. Disse que tinha sido fraca. Que tinha cometido um erro. Que merecia uma segunda chance. Mas eu já tinha decidido. E nada que ela dissesse ia mudar isso. Porque não era só sobre o que ela tinha feito. Era sobre o que eu tinha me tornado. Sobre como eu tinha passado semanas vivendo numa mentira. Sobre como eu tinha sido feito de idiota. E eu não ia passar o resto da vida carregando isso. Essa parte mexeu com você? Compartilhe essa história. Porque talvez alguém que você conhece esteja passando por isso agora. E talvez ouvir que não está sozinho faça diferença. Que a dor é real, mas que também é possível sobreviver a ela. Os dias que se seguiram foram estranhos. Ela ainda estava morando comigo, porque não tínhamos resolvido as questões práticas. Mas era como viver com um fantasma. A gente mal se falava, mal se olhava, cada um no seu canto, cada um lidando com a situação do seu jeito. Ela com culpa, eu com mágoa. E foi numa dessas noites, enquanto eu estava sentado na sala no escuro, que tudo finalmente explodiu. Eu ouvi a porta da frente se abrir. Olhei o relógio. Era tarde, muito tarde. E quando olhei para a porta, eu o vi. Ele, o homem da camisa social, o homem que tinha destruído minha vida, parado ali, na minha casa, na porta da minha sala. Meu sangue ferveu. Levantei do sofá num impulso. E então ela apareceu atrás dele. Os dois juntos. No meu espaço. Na minha casa. E foi quando eu entendi. Ela tinha trazido ele aqui, para minha casa. Depois de tudo. Depois de ter sido pega. Depois de ter chorado e implorado. Ela tinha a audácia de trazer ele para dentro da minha casa. Ele olhou para mim. Havia algo nos olhos dele. Desafio? Pena? Eu não sabia. Mas não importava. Porque naquele momento, tudo que eu sentia era raiva pura. E foi quando ela falou as mesmas palavras que ela tinha dito naquela primeira noite. Não é o que você está pensando. E algo dentro de mim se quebrou. De novo, aquelas malditas palavras. Aquela mentira que ela insistia em repetir. Eu olhei para ela. Depois olhei para ele. E então disse. As palavras saíram firmes. Definitivas. Carregadas de toda a dor que eu tinha guardado. Saia dessa casa agora. Vocês dois. Não quero explicações. Não quero desculpas. Não quero nada. Só quero que vocês saiam. E nunca mais voltem. Ela tentou falar. Tentou explicar. Mas eu não deixei. Levantei a mão. Silenciei ela. Porque já tinha ouvido o suficiente.
Já tinha sofrido o suficiente. Já tinha sido humilhado o suficiente. E agora, era hora de recuperar minha dignidade. Era hora de me livrar daquilo. De me livrar dela. De me livrar dele. De me livrar de tudo que representava aquele pesadelo. Eles saíram, sem dizer mais nada. E quando a porta se fechou, eu desabei. Caí no chão. E chorei. Chorei por tudo que tinha perdido. Chorei por tudo que poderia ter sido. Chorei pela versão de mim mesmo que tinha morrido naquela noite. E chorei porque, no fundo, eu sabia que nada nunca mais seria como antes. Os dias começaram a passar devagar, como se o tempo estivesse preso em um ciclo de dor e repetição. Acordava de manhã sentindo um vazio no peito, um silêncio incômodo tomando conta da casa e de mim. Não existiam mais olhares, nem conversas, nem planos. Só a ausência. Às vezes o relógio parecia parar alguns segundos, só para me lembrar que a vida que eu conhecia tinha acabado. Nesses momentos, eu me perguntava onde tinha perdido o controle da minha própria história. Em poucas semanas, ela veio buscar o resto das coisas. Não houve despedida dramática, nem pedidos de desculpa calorosos. O adeus foi silencioso, frio, cortante. Eu fiquei sentado no sofá, ouvindo o som das caixas sendo arrastadas pelo chão, cada uma levando embora uma parte dos anos que a gente construiu. Quando finalmente a porta se fechou atrás dela, meu corpo inteiro sentiu o peso daquele fim. Era verdade, agora só restava o depois. A primeira noite sozinho pareceu interminável. Tudo dentro de mim pedia para dormir, para não pensar, para esquecer pelo menos um pouco. Mas a cada tentativa, a cabeça rodava as cenas dos últimos meses como um filme repetido. Foram noites revivendo cada detalhe, cada escolha, cada silêncio. Passei horas sentado em frente à janela, olhando a rua vazia lá fora e tentando entender quem eu era sem ela. A voz das pessoas ao redor nunca pareceu tão distante. Amigos ofereceram ombro, tentaram sugerir festas, viagens, até encontros. Mas nada fazia sentido naquele momento. O mundo seguia lá fora e eu seguia parado, tentando entender como reconstruir qualquer coisa a partir de tanto caco. Se essa dor já atravessou você, sabe o quanto dói não só pela perda, mas pelo sentimento de ter sido enganado, pela raiva de não ter visto que estava tão perto. Em algum momento, comecei a escrever sobre tudo. Joguei no papel as perguntas sem resposta, as memórias, os sonhos despedaçados. Descobri que a escrita era o único jeito de organizar o caos dos pensamentos. Cada página preenchida era um passo a mais fora do buraco. A dor não foi embora rapidamente, mas aos poucos foi cedendo espaço para novas perguntas. O que faço agora? O que espero do futuro? Passei a andar por lugares que a gente frequentava juntos, dessa vez sozinho. O restaurante na esquina, o parque onde dávamos risada, o cinema de poltronas desconfortáveis. Em cada canto, um fantasma. Cada cenário era uma prova de que existe vida depois do fim, mas é uma vida diferente, com outro sabor, outra cor, outra saudade. Às vezes a tristeza tomava conta de novo, mas eu comecei a descobrir que sobreviver à solidão ensina coisas que a gente não aprende junto de ninguém. Principalmente, fui obrigado a olhar para mim mesmo, a entender que meu valor não era definido pelo amor de outra pessoa, que a traição não era reflexo da minha falta, mas da escolha dela. Aos poucos, cuidar de mim começou a ocupar o lugar do lamento. Voltei a me exercitar, retomei velhos hobbies, reencontrei amigos. Erguer a cabeça foi um processo, mas cada pequeno progresso era uma vitória particular. No início, sonhei com perdão, mesmo sabendo que não conseguiria esquecer. Outras vezes desejei vingança, mas só me destruí mais. Descobri que, para superar, é preciso aceitar cada sentimento conforme ele vem: tristeza, raiva, vergonha, medo e, um dia, alívio. Permiti que cada etapa do luto passasse por mim. Descobri que superar não é apagar, mas transformar o significado do que aconteceu. A verdade é que, seja qual for o motivo da traição, ninguém merece carregar a culpa do outro. Foi então que assumi um compromisso comigo: não aceitar menos do que eu precisava, não abrir mão do essencial por medo de ficar só. O tempo, embora cruel, começou pouco a pouco a mostrar novas possibilidades. Um dia notei que já não doía tanto, que eu conseguia rir, marcar compromissos, dançar uma música qualquer. E foi assim, sem perceber, que a vida foi tomando outros caminhos. Um dia, olhando para o espelho, percebi que já não era a mesma pessoa que havia vivido aquele antigo relacionamento. O olhar era outro, mais firme, menos ingênuo. Aprendi a reconhecer meus próprios limites, a colocar o respeito como regra e a não pedir novamente explicações para alguém que escolheu ir embora. Aceitei o passado e me permiti começar de novo, mesmo sem saber o que esperar.
A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e, quando chega, nada permanece igual. Descobri que, apesar de tudo, era possível seguir em frente. Não mais o mesmo, mas mais forte, mais inteiro, pronto para escrever um novo capítulo. Meses depois, a vida tinha tomado outro ritmo. Eu tinha aprendido a acordar sem aquela dor sufocante no peito. Tinha voltado a trabalhar com mais foco, e até conseguia sorrir de novo. Mas tinha algo que ainda me incomodava. Uma pergunta que ficava ecoando na minha cabeça. Será que ela estava bem? Será que ela estava feliz com ele? E por mais que eu tentasse ignorar, aquela curiosidade não me deixava em paz. Foi numa tarde de sábado que eu a vi de novo. Estava saindo do mercado, com 2 sacolas nas mãos, quando nossos olhares se cruzaram do outro lado da rua. Ela estava sozinha. O cabelo estava diferente, mais curto. O rosto parecia cansado. E por alguns segundos, ficamos ali, parados, apenas nos olhando. Não havia raiva no meu peito. Não havia mágoa. Só uma tristeza silenciosa, como quem olha para a foto antiga e lembra de um tempo que não volta mais. Ela atravessou a rua devagar, hesitante, como se não soubesse se devia se aproximar. E quando ficou perto, sussurrou um oi baixinho, quase imperceptível. Eu respondi com um aceno. O silêncio entre nós era pesado, mas não agressivo. Era só o peso de tudo que tinha ficado para trás. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. E era verdade. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de arrependimento. Foi então que ela me contou. Ele tinha ido embora. 2 semanas depois que ela saiu da minha casa, ele terminou tudo. Disse que não queria compromisso, que só estava se divertindo, que nunca tinha prometido nada a sério. E ela ficou sozinha. Sem ele, sem mim, sem nada. Ela chorou enquanto falava, as palavras saindo entre soluços. E eu ouvi, sem julgamento, sem satisfação. Só ouvi. Parte de mim queria sentir alguma coisa. Raiva, talvez. Ou alegria, por ela ter se dado mal. Mas eu não sentia nada disso. Só sentia pena. Pena dela. Pena de mim. Pena de tudo que a gente tinha perdido por causa de escolhas erradas. Ela me perguntou se eu poderia perdoá-la algum dia. E eu olhei nos olhos dela. E disse a verdade. Eu já te perdoei. Mas isso não significa que a gente possa voltar. Algumas coisas, quando quebram, não tem conserto. A gente só aprende a viver com os cacos. Ela sentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, sem dizer mais nada, ela se virou e foi embora. Eu fiquei ali, parado, vendo ela se afastar. E foi nesse momento que eu senti o fechamento, o fim de verdade. Não era um final feliz. Não era um final onde tudo se resolvia. Era só um final, real, cru, doloroso, mas necessário. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, compartilhe essa história e, se ela tocou você de alguma forma, considere apoiar com um super thanks. Porque histórias como essa não são fáceis de contar. E não são fáceis de ouvir. Mas são reais. E talvez, de alguma forma, elas ajudem você a entender que não está sozinho, que a dor faz parte, que o fim também faz parte, e que, apesar de tudo, a vida continua. Voltei para casa naquele dia com um sentimento estranho. Não era alívio, não era tristeza, era aceitação. Aceitação de que aquele capítulo tinha terminado, de que eu tinha sobrevivido, de que eu era mais forte do que imaginava, e que, apesar de tudo, eu estava pronto para recomeçar. Não com ela, não com mais ninguém ainda, mas comigo mesmo. E isso já era o suficiente. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas talvez seja justamente isso que a gente precisa. Não da mentira reconfortante, mas da verdade dolorosa. Porque só ela tem o poder de nos libertar, de nos transformar, de nos fazer recomeçar. E no fim, é isso que importa. Não o final feliz, mas o recomeço verdadeiro.